Boa noite a todos. Então que a gente possa, né, aproveitar o máximo desse ambiente mesmo, né? Tudo que a gente fala aqui não é da nossa cabeça, né? Vamos dizer assim. É sempre orientação que tem em toda a bibliografia espírita, né? Que é muito rica. Então não é nada da cabeça da gente. Então é importante a gente prestar atenção, porque às vezes a gente fala assim, mas isso não me diz respeito, isso não me toca, não me sensibiliza. Mas em algum momento, alguma palavra que é dita, uma frase, mexe com a gente, mexe com o nosso íntimo. Faz, opa, eu nunca tinha pensado dessa forma. E que a gente pode despertar. Esse é o objetivo, é despertar. Tá? A gente tem Paulo fala quando a gente reencarna, fala em mergulho na carne. São Paulo, né? Nas suas epístolas, mergulho na carne. E o Emmanuel diz que muitas vezes nós estamos afogados na carne e não mergulhados. Porque quem mergulha está vivo, está nadando. Agora quem está afogado está lá, morto, né? Por isso que ele fala, desperta, ó tu que dormes, né? Porque muitas vezes a gente está aqui dormindo, um sono profundo. Parece que os mortos somos nós, não os vivos, né? Bom, o tema hoje é tolerância. Eu vou começar a falar aqui, mas esse cara tá louco, não tem nada a ver com tolerância, né? Mas eu vou contar uma história para vocês. 15 dias atrás, a gente teve uma reunião mediúnica. Então, numa reunião mediúnica, a gente faz uma leitura. No nosso caso, a gente faz uma leitura de um livro do Pão Nosso, por exemplo, que é do Emmanuel, né, de mensagens, e depois faz uma leitura de um trecho do Evangelho. Na leitura do Pão Nosso, né, do Emmanuel, a mensagem chamava-se Palavras de Vida Eterna, que fala mais ou menos dos ensinamentos de Jesus. Eles não são para nós aqui, assim, só para hoje, eles servem para qualquer momento. Por que de vida eterna? Porque esses ensinamentos são para nós como espíritos, não para quem está vivo somente. É para toda a nossa eternidade. Tudo que Jesus falou, ninguém falou tão bem quanto ele. E para nós que estamos aqui nesse mundo de expiação e de provas, Jesus falou tudo que era necessário. Então, comentamos essa palavra de vida eterna de Jesus, e depois uma leitura do Evangelho que falava de a verdadeira pureza, né? Que falava assim, que não é o que sai, que entra pela boca, que deixa impuro o homem, ensinamentos de Jesus, mas sim o que sai da boca. Bom, e aí nós tivemos 4 comunicações naquela noite de trabalho. A primeira, uma mulher, né, bastante triste, bastante deprimida, dizia que ela sabia que ela tinha errado, estava muito arrependida do que ela já tinha feito, mas só que sempre que ela tentava se aproximar daqueles a quem ela havia prejudicado, ou seja, essas pessoas já estavam reencarnadas, e ela desencarnada. Ela sempre que se aproximava, eles a repeliam. Ela se sentia suja, ela se sentia assim, como alguém que inspira asco, né? E ela então estava desanimada, porque ela queria reparar os seus erros, mas todo mundo se afastava dela. Aí eu perguntei, né? Mas você procurou ajuda dos benfeitores espirituais para eles te orientarem, ver o que você pode fazer melhor, né? Ao invés de ficar se aproximando assim. Ela disse, eu tenho vergonha da luz deles. Quando se aproximam, eu fujo, porque eu tenho vergonha. Então, eu sempre falo que vergonha é orgulho, né? Quem tem vergonha porque não quer que o outro mostre a sua pequenez, a sua dificuldade. Bom, segunda comunicação, um espírito bem endurecido, bem assim, rude, termo, bom termo, que falava, que absurdo, essa gente mole, essa gente fraca, eu tenho raiva de gente assim, eu não gosto nem de ficar perto de gente assim, eu prefiro viver sozinho a estar no meio dessa gente. Então, isso é lógico que tem um tempo maior, né? Terceira comunicação, um espírito, gente,
E aí eu espero que ninguém se ofenda, mas é um espírito igualzinho à maioria, a 95% da população da Terra. Olha, eu nasci numa família boa, não passei de muita dificuldade, né? Tive uma boa educação, fui boa filha, fui boa esposa, fui boa mãe, fazia caridade quando dava, né? Mas estava revoltada com a justiça de Deus. Falou, que justiça é essa? Nunca fiz o mal para ninguém e olha o que eu ganho. Me sinto uma andarilha, uma mendiga. Andava toda suja, toda maltrapilha, né? Ninguém se aproximava, ela também, sabe assim, revoltada, muito revoltada. E uma quarta comunicação de um espírito, sim, um jovem, né? Que desencarnou, agora é que eu percebi as possibilidades que eu tenho. Nossa, eu achava que eu tinha que aproveitar a vida quando eu estava vivo, agora que eu entendi que dá para aproveitar mesmo. Agora eu vou enfiar o pé na jaca, vou fazer tudo o que eu quero. Então são 4 comunicações que depois a gente vai ver que tem muito a ver com esse tema, tá bom? Vocês perceberam que a mulher tinha vergonha dos espíritos de luz, o outro tinha raiva dos que são diferentes dele, né? A terceira disse que ajudou, mas para estar naquela situação dela, eu ainda falava com ela, será que você não deixou de fazer algo a mais? Você com tantas possibilidades, será que você não se limitou a viver uma vida tranquila? Ah, eu sou boa mãe, eu sou boa tia, eu sou boa avó até, boa filha, mas eu não sou boa vizinha, eu não sou boa, profissional, né? Então, eu acho que ela limitou os relacionamentos dela aos seus, né? E isso é um pouco de egoísmo, né? Primeiro para mim, depois para os meus, se sobrar alguma coisa para os outros. Isso é egoísmo, né? Então veja, por que a gente... E eles continuaram apresentando essa dificuldade do outro lado, né? E por que nós temos tantas dificuldades assim de convivência, principalmente com determinadas pessoas? Não é com todo mundo. Com quem se identifica com o que eu penso, vai como mamão com açúcar. Mas com quem não se identifica, eu tenho certas dificuldades, né? E o que é isso? Isso é a nossa intolerância. Mas o tema é tolerância, não é intolerância, né? Mas é a nossa intolerância, certo? Por quê? Porque nós queremos que as pessoas sejam como nós, concordem com a gente com tudo, né? Não funciona assim. Essa mensagem aqui, ó, tá nesse livro, né? Eu acho que todo mundo, quando lê, devia ler e pensar nessa mensagem, né? Ela fala assim, ó, Emmanuel vai falar, examina a própria aflição. Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, né? Mas o Emmanuel não vai falar das aflições que Jesus consola, tá? As aflições que Jesus consola são aquelas que a gente sofre, mas trilhando o caminho reto, fazendo o que é certo. E Emmanuel vai dizer assim, ó, como está aí, ó, examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude. Então a nossa aflição no começo é uma inquietude. Ai, não sei, acho que não gosto disso. E para transformar a sua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Então veja, uma inquietude, uma coisinha simples, que a gente vai alimentando, que a gente não presta atenção, isso se transforma numa tempestade emotiva. E aí a coisa desanda. Então ele fala assim, ó, todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Aí ele vai citar várias aqui, eu vou falar, tem 19. Ó, a aflição da fuga chama-se covardia. Então, ó, no começo eu só fujo, mas depois eu vou fugir sempre, me torno um covarde. A aflição da vaidade chama-se loucura. No começo eu fico achando que eu sou o máximo, dali a pouco eu estou acreditando que eu sou o máximo, né? A da inveja chama-se despeito. A da fuga chama-se covardia, eu falei já, né? A do crime chama-se remorso. Então,
eu vou alimentando uma ideia criminosa, mais adiante, a coisa... E aí vem a tristeza, vem o remorso. Mas volto, o tema é tolerância, né? Então, ó, a aflição do fanatismo chama-se intolerância. O que é fanatismo? Fanatismo no futebol. O meu time é bom, o dos outros não presta. Não é assim? Então, o meu time só que é bom. Fanatismo religioso. A minha religião é boa. A dos outros, pode matar. Certo? Fanatismo na política. Nós vimos o que aconteceu aí, né, em janeiro. É isso. Fanatismo, ele se torna a intolerância para tudo. Então, pensa bem, gente. O que é o fanatismo, senão um apego praticamente irracional, ou seja, não é racional, não é lógico, aos nossos próprios pontos de vista. Eu acho que é assim. Pode vir 300 pessoas me falar o contrário, estão todas erradas. Quem está certo sou eu. Então, o fanatismo gera a intolerância. Por quê? Porque se não comunga do meu pensamento, do meu ponto de vista, está errado. Eu afasto, eu condeno. A gente não vê isso lá entre árabes e judeus? Né? Você acha que é por causa de religião que eles estão se matando? Já não é mais. Não tem nada a ver com religião mais. É um fanatismo religioso, sim, mas não tem mais nada a ver com religião. Tem a ver com, ele é diferente de mim. O ponto de vista dele é diferente do meu, então ele tem que ser eliminado. Emmanuel nos fala que nós crescemos com duas asas, né? A do sentimento e a da sabedoria. Vai encontrar uma hora falar da moral e do conhecimento, né? Do intelecto, tanto faz. E o sentimento, gente, se vocês já viram assim, uma pessoa inteligente, mas sem moralidade, sem bons sentimentos, ela se torna muito perigosa. Exemplo mais notório da história, Adolf Hitler, né? Inteligentíssimo. Ninguém duvida disso. Né? Agora, uma pessoa com bons sentimentos, mas sem conhecimento, ela pode não fazer tudo certo, mas ela já é bem menos perigosa, né? Ela é bem menos, assim, ela causa muito menos danos. O risco dela prejudicar pessoas é bem menor. Pode até prejudicar por falta de conhecimento. Então, o Emmanuel fala que nós demoramos muito tempo. No intelecto, a gente cresce mais rápido. Mas no sentimento, na moralidade, o crescimento é lento. Nós precisamos de muitas encarnações para conseguir atingir um nível mais ou menos igual entre intelecto e amorosidade, sentimento, moralidade, né? E ele fala que para a gente evoluir nos sentimentos, a gente precisa conviver. Por quê? Porque intelectualidade, eu entro numa biblioteca, me fecho lá, passo uma vida dentro dela, eu fico doutor em muitos assuntos. Não preciso conversar com ninguém. Apanho mais, porque não tem um professor que me ajude, mas eu chego lá. Agora, o sentimento não dá para eu gostar de alguém que eu não conviva, né? Eu tenho que conviver, eu tenho que demonstrar o meu bem-querer ou a minha dificuldade de relacionamento com aquelas pessoas para tentar superar. Então, veja, nós precisamos aprender a viver coletivamente, a amar, a conviver de maneira fraternal com as pessoas. O que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Né? Então, conviver fraternalmente deve ser a essência, a busca, né? A essência da nossa busca. E a base dessa convivência, desse bom relacionamento, é o respeito. Então, tolerância tem a ver com respeitar a opinião dos outros. Mas muita gente acha que tolerância é aguentar calado. Ele é tolerante, não? As pessoas falam, fazem e ele não reage. Né? Então, seria ser conivente com o erro, ser tolerante? Seria ser conivente com a maldade, aplaudir o erro, aplaudir o crime? Seria isso mesmo a tolerância?
Pensa bem, é isso, ser tolerante, porque a gente precisa ter um raciocínio, assim, lógico, não pode ser um raciocínio bobo, um raciocínio infantil. Nós temos que ter um raciocínio. Poxa, quer dizer que então uma pessoa faz um monte de coisa errada e tolerância é uma virtude que eu tenho que adquirir. Então eu tenho que aguentar. Tudo que eles fizerem está certo, eu tenho que suportar. Né? Será que é assim? Ó, nós estamos aqui num mundo de expiações e provas. Então, se você precisa adquirir paciência, Deus vai te pôr aonde? Num lar perfeito, harmonioso, ou vai te pôr num lugar onde você vai ser testado todo dia, né? A pessoa pisa no teu pé, o outro faz isso. É assim, gente. Então nós precisamos, para adquirir essa tolerância, conviver com a maldade, conviver com o erro, conviver com os crimes. Por isso que muitas vezes você abre e fala, eu não quero nem ver jornal mais, porque é um negócio assim que te traz mal-estar, te desanima muitas vezes. Por quê? Porque você gostaria de que as coisas fossem diferentes, você gostaria que tudo fosse mais calmo. Mas é porque é mais cômodo para você ser assim. Agora, eu quero ver você ser tolerante diante de um monte de erros, de um monte de dificuldades. Né? Então, Emmanuel define tolerância dessa forma. Tolerância não é um conceito de superfície, ou seja, uma coisa superficial. Não é isso não. É reflexo vivo da compreensão. Compreensão. Grava esse termo. Por quê? Porque compreensão é o seguinte, alguém faz uma coisa errada, eu avalio aquilo está errado. Mas por que aquele fulano está fazendo aquilo? Muito provavelmente ele não teve a formação que eu tive, que eu condeno, eu estou condenando, então, né? Eu estou condenando aquela atitude dele. Mas por que ele está agindo daquela forma? Então a gente fala assim, não é ser conivente. Veja bem, uma criança que mora num lar totalmente desarmonizado, ela vai bem na escola? É difícil, vamos ser sinceros. Por quê? Porque lá na casa dela não tem a cobrança, lá na casa dela não tem também o incentivo, não tem harmonia, a paz para ela chegar em casa, por exemplo, e estudar a lição, perguntar para alguém. Né? Então, como é que vai ser o desempenho dela na escola? Não vai ser o melhor. E o professor vai, então... Não, esse aí não serve para nada, joga de lado, ou ele vai ter que ter um pouco mais de paciência, de tolerância com aquela criança, tentar ver o que está acontecendo, ajudá-la de alguma forma, dar um reforço escolar para ela. Então veja, quando eu começo a compreender, ou pelo menos a buscar compreender, por que fulano age daquela maneira, as chances de eu entender que ele está errando, sim, mas ele tem motivos para estar errando. Por quê? Porque ele não teve a orientação que deveria ter tido, então ele está cometendo equívocos. E a gente vai ver exemplos aqui. Né? Então, é um reflexo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando, ou seja, se é um reflexo, ou seja, ela é reflexo do quê? Né, a tolerância? Desse entendimento, dessa compreensão que eu tenho. Então, o reflexo seu no espelho só aparece quando você vai de frente para o espelho, não é? Então, ela só vai existir tolerância quando existir compreensão. E a compreensão faz nascer o perdão, faz nascer aí a esperança, a paciência, é isso que ele quis dizer, tá bom? Então, tolerar significa, eu escrevi só para a gente, né, comentar um pouquinho melhor, significa compreender que, para além daquilo que podemos julgar como causa de um determinado acontecimento, fulano fez isso por causa disso. Né? Existem outros mecanismos, outras variáveis interferindo no comportamento que está acontecendo. Um comportamento que não é o ideal. Mas que, veja, Jesus falou, é necessário que haja o escândalo. Quer dizer, é necessário que haja o erro, que haja os crimes. O escândalo seria o que não é bom, que não é justo.
mas ai daquele por quem se faça o escândalo. Então, num mundo de expiações e provas, convivendo pessoas tão diferentes umas das outras, eu que trago erros do passado, vou conviver com pessoas que vão me forçar a entendê-los, a aguentá-los, a tolerá-los, né? Para que eu adquira determinadas virtudes. Mas eles também vão ter a chance de, convivendo comigo, que sou melhor que eles já, aprender, eu vou ser o exemplo para eles. Então, um ajuda o outro. Eles ajudam a testar a minha tolerância e eu os ajudo a ver um comportamento mais adequado. Então, veja, Deus, a gente acha que, nossa, onde estava Deus que deixou acontecer um negócio desse? Nossa, morreram lá 20 e poucas mil pessoas na Turquia, né? Mas e Deus? O que Deus está fazendo? Olha, se tem uma coisa que não precisa ficar desesperado, é com essas situações. Né? Porque quem está morrendo ali, muito provavelmente precisava de uma morte desse tipo. Para quê? Para se redimir de algum erro lá de trás. Né? Então, ele vai chegar do outro lado muito bem amparado, né? E vai ser atendido, vai ser consolado, vai ser mostrado a ele que aquilo que aconteceu não foi uma punição, mas foi uma oportunidade que ele teve de resgatar na sua própria consciência os seus erros do passado. Então, Deus está agindo, ele permite que o mal aconteça. Porque nós temos uma visão assim, um mal. Morreram 21 mil pessoas, isso é um mal. Né? Mas Deus está enxergando muito além. Ele está vendo o reajuste desses 21 mil que morreram, reajuste consigo mesmo. Não é com as leis divinas, né? Mas é com a sua própria consciência que estão gravadas aqui. Então é bacana isso. Quando você começa a entender assim, não é que você fica frio, que todo mundo fala que a gente fica frio. Não fica frio. Mas fica consciente. E quem fica consciente, quem começa a compreender como é que são as coisas, não se desespera, só isso. Sofre, chora, mas não se desespera. Então, tolerância é o convite ao entendimento entre todos nós, né? A compreensão do comportamento do outro, né? Sem preconceito nem julgamento. Então, não é concordar, não é ser conivente, não. Sabe? Não é ser conivente, mas é entender que o outro está num processo evolutivo diferente do seu, está num estágio evolutivo diferente. Às vezes inferior, às vezes até superior, você não entende. Como é que uma pessoa age assim? O dia que você estiver no grau que ele está de conhecimento, de evolução, você vai agir da mesma forma. Alguém conseguia entender o Einstein, ele falava assim, mas esse cara é louco, né? Acho que ele não era não, viu? Né? Pelo que ele fez, ele não devia ser muito louco não. Então, essa tolerância integra o conceito da caridade segundo a entendia Jesus. O Marcelo falou aqui há 2 semanas atrás. O que é a caridade segundo a entendia Jesus? Benevolência, ou seja, boa vontade para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. A indulgência é a tolerância. Tá? A indulgência, o tipo assim, eu sei que ele está errado, mas eu começo a entender que ele tem motivos para estar errando, por causa disso, por causa daquilo, então eu compreendo. Não é que eu concordo com o erro, não é concordar, mas é entender que ele é. Assim como eu devo estar agindo para espíritos superiores, mas ainda faz isso, eles entendem, eles me compreendem, a minha pouca evolução. Então eu também tenho o dever de ter essa indulgência ou essa tolerância para com as outras pessoas. Emmanuel fala assim, aqui está um livro Pensamento e Vida, ele fala assim, pedir que os outros pensem com a nossa cabeça, achei muito bom, por isso que eu pus aqui, seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos. Quando é nossa obrigação adaptarmos-nos com dignidade, ou seja, não é se submeter, tá? É com dignidade. Está errado, eu não vou compactuar com isso, mas eu não posso impedir que vocês façam. Né? Com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudar. Então, eu vejo o erro e eu tento explicar. Raquel, você está errando aqui. Fernando, você está errando aí.
eu estou mostrando para vocês e falo assim, ó, o certo eu acho que é isso, isso, isso. Agora, eu tenho que respeitar tanto a Raquel quanto o Fernando, tá bom? Nesse livrinho, Opinião Espírita, pus aí 2 capas que tem aí, né? Tem uma mensagem do Emmanuel que vai falar em tolerância e coerência. Olha que bacana, ó. É ser conivente com erro? Emmanuel vai falar, não, para ter tolerância é preciso ter coerência. Vamos analisar. Compreender e desculpar sempre. Porque todos necessitamos de compreensão e desculpa, todos nós. Nas horas do nosso desacerto, né? Mas observar a coerência para que os diques da tolerância não se esbarrondem, não se arrebentem, né? Corroídos pela displicência sistemática, patrocinando a desordem. Perceberam, ó, Emmanuel compara a tolerância a uma represa, não é? Ó, represa não tem os diques, as comportas, está enchendo muito, abre uma comporta, vaza um pouco. Imagina se abrisse todas as comportas de uma vez. Itaipu, abre todas as comportas, inunda tudo, né? Então, a tolerância é isso, ó. Quando o negócio tá para estourar, você abre uma comporta, então, mas você vai controlando, não deixa a coisa sair do domínio daquilo que é possível de ser suportado. Bacana isso, hein? Disse Jesus, amai os vossos inimigos. E o Senhor ensinou-nos realmente a amá-los, através de seus próprios exemplos de humildade sem servilismo, de lealdade sem arrogância. Então Jesus era leal a Deus, mas não era arrogante com ninguém. Jesus era humilde, mas não era servil. O que ele quer dizer com isso? Jesus viu alguma coisa errada, ele falou assim, deixa eles errarem. Não, ele falou, isso está errado. E foi embora. Vai terminar com o exemplo dele aqui, tá? O que ele fazia? Ele alertava, o certo é isso. Agora cada um faz o que quer. Ele respeitava cada um, né? Ele sabia que Judas, ele vai dar um exemplo, ó, Judas, né? O discípulo incauto, né? O discípulo que não tinha cautela, que não estava consciente do que estava fazendo, né? Bandeava-se pouco a pouco para a esfera dos adversários, que lhe combatiam a mensagem renovadora. Jesus não descobriu que Judas ia traí-lo no dia lá da ceia, da última ceia, que Judas dá um beijo nele. Já sabia. Só que ele foi tentando segurar Judas. Quem sabe ele muda. Quem sabe ele compreende que não pode ir por esse caminho. A pretexto de amar os inimigos, seria lícito afastá-lo da pequena comunidade, dos apóstolos, né? A fim de preservá-la. Mas preferiu estender-lhe mãos fraternas até a última crise de deserção, quando ele foi mesmo trair Jesus, né? Ensinando-nos o dever de auxiliar aos companheiros de tarefa na prática do bem, enquanto isso se nos torne possível. O que ele quer dizer com isso, gente? Ó, Jesus, ele insistiu com Judas, ele insistiu com Judas, mas quando ele viu que não ia ter jeito, vai, né? Por quê? Porque tem um momento que nós precisamos descobrir isso, viu? Isso principalmente dentro da família. Você quer direcionar o seu filho normalmente para aquele segmento, aquele caminho que você acha certo. É justo, se você tem certeza disso, é justo que você tente, persevere. Mas existe um momento de você falar assim, agora não está mais nas minhas mãos, está nas mãos de Deus. É difícil a gente entregar rapadura, né, Raquel? É difícil, a gente quer... Jesus teve, agora não tem mais jeito, deixa ele. Ele não ignorava que os supervisores do Sinédrio lhe tramavam a perda. Os sacerdotes lá, né? A pretexto de amar os inimigos, poderia solicitar-lhes encontros cordiais para discussão de política doméstica, promovendo recuos e concessões. Ou seja, Jesus poderia ter
feito um meio de campo ali, vamos mudar aqui. Eu estava correndo um risco de vida, né? De maneira a poupar complicações aos próprios amigos dele, né? Os 12 seguidores, 11 já agora, porque, né? Mas preferiu suportar-lhes a perseguição gratuita, ensinando-os, aí vem a lição de novo, ensinando-os que não se deve contender, não se deve disputar, discutir em matéria de orientação espiritual com pessoas cultas e conscientes. Ou seja, com quem já sabe o que é certo e o que é errado, não adianta ficar falando, isso está errado. Isso está errado. Ele já sabe. Ele está fazendo por algum motivo que não diz respeito a mim. Eu não vou saber. Mas ele já sabe que está. Eu falo assim, ó. É preciso que nós tenhamos disciplina. Né? Disciplina. 3 vezes disciplina, né? Que foi falado para o Chico. O Chico escutou. Ou seja, o irmão falou uma vez só. Agora, se você fala 10 vezes para uma pessoa, adianta falar 20? Você já falou, ele sabe o que tem que fazer. Se ele não está fazendo, respeite. Então, Jesus não insistiu com os doutores da lei, com os sacerdotes. Por quê? Porque eles conheciam qual era a orientação. Eles sabiam. Então, Jesus falou, adianta eu discutir com eles? Adianta eu querer convencer alguém que sabe o que é certo e o que é errado? Eles sabem o que eles estão fazendo. Então, é preciso que a gente não discuta com quem já sabe o que deve fazer. Né? Então, ó, que não se deve contender em matéria de orientação espiritual com pessoas cultas e conscientes, plenamente informadas quanto às obrigações que a responsabilidade do conhecimento superior lhes preceitua. Né? Então, veja, com quem sabe, então nós sabemos. Vamos pensar. Agora vou voltar para aquelas comunicações. Aquela moça que estava revoltada com Deus, porque não entendia a justiça de Deus, né? Peraí, será que ela não sabia que, poxa, está tudo tão fácil aqui para mim? Será que é só para mim isso? Eu vejo um monte de gente passando necessidade. Ah, mas Deus deve gostar mais de mim, né? Por isso que Ele me deu tudo e deixou todo mundo sem nada. Será que ela não sabia já, ela não teve orientação para falar assim, ó, não precisa ser orientação religiosa não, viu? Mas ela não tinha uma noção de humanidade, de que ela poderia ser mais útil à comunidade? Vejam, aquela que fez, aquela primeira que estava bem desequilibrada, o que ela atrapalhou muitas vidas, e ela falou isso, era com relação ao sexo. Ela destruiu muitas famílias, tal. Ela tinha um arrependimento, mas não conseguia reparar. Arrependida sim. Né? Então, às vezes, a gente só pensar, é suficiente se arrepender? Ela se arrependeu. E tá, olha, o pessoal que ela atrapalhou já reencarnou. Suponhamos que demora uns 50 anos para reencarnar, ela já está há uns 100 anos sofrendo. E não está conseguindo, apesar de arrependida, consertar o erro. A outra, então, está andando como uma maltrapilha. Veja, gente, será que nós, com todas as informações que nós temos, nós somos esse pessoal aqui, como os doutores da lei. A nós não vai ser dado tantas chances como tem que ser dada para quem não sabe, viu? Então, é bom a gente mexer o doce. Por isso que é difícil, a gente falava isso ontem até, é difícil vir ao centro espírita e continuar vindo, né? Porque vir é fácil. Né? Depois que você vem lá, é gostoso, mas depois quando você começa a tomar contato com ele, fala assim, nossa, não adianta ficar pedindo ajuda para Deus, se eu não fizer a minha parte. E aí, o doce às vezes queima e a gente não faz nada. Aí ele vai terminar a mensagem. Jesus entendeu a todos, beneficiou a todos, socorreu a todos, esclareceu a todos, demonstrando-nos que a caridade, expressando o amor puro, é semelhante ao sol que abraça a todos, mas não foi conivente com o erro, não transigiu com o mal. Aí, ó. Então, por isso que não é ser conivente com o erro. Aí ele vai, ó, essa frase é bonita, complicada, mas é bonita, viu? Isso quer dizer que fora da caridade não há tolerância.
e que não há tolerância sem coerência. Complicado? Complicado, não é? Ó, fora da caridade não há tolerância, ou seja, só consigo ser tolerante se eu tiver caridade, se eu tiver boa vontade, se eu tentar compreender o outro. Mas não há tolerância sem coerência, ou seja, mas eu tenho que saber por que eu estou suportando a atitude daquela pessoa, até que ponto eu devo suportar, até que ponto eu falo assim, ó, agora parou, deu. Né? Eu não concordo mais com isso. Então, perceberam? Você vai, por exemplo, no médico, né? O médico fala assim, ó, você chega lá com uma consulta normal, ele fala assim, você está com uma infecção muito grave, eu vou precisar te internar ainda hoje e você vai passar por uns procedimentos aí. Doutor, não posso ser internado hoje, larguei lá um monte de serviço por fazer, tenho coisa para fazer, tem boleto para pagar, né? Então o médico vai fazer o quê? Ah, então tá bom, vou dar um abraço, então boa sorte para você. O bom médico vai fazer assim? Ou ele vai dizer, meu amigo, eu entendo a sua situação, eu sei que você tem um monte de outras coisas para fazer, mas eu não posso deixar você sair nas condições em que você se encontra. Você pode morrer daqui a pouco. Então o médico está sendo sim tolerante com a pessoa, com a ignorância daquela pessoa sobre o estado de saúde dela, mas não está sendo conivente com a doença. A doença precisa ser curada agora, não tem que... Não, então, ó, ser conivente, né, ser tolerante, desculpa, com o erro, com a ignorância, né, com a pessoa que está errando, mas não com o próprio erro, com a doença em si, usando o nosso exemplo, que é o que está escrito aqui. Tolerância não é ser conivente com o que está errado, certo? Mas também não é condenar quem está errando. Né? Deu para entender? Eu acho que não está, né? Eu preciso, como esse médico, o professor, você vai lá tirar uma nota ruim. Ah não, vou tirar 10, você é tão bonitinho, 10, 10, passa de ano, 10. Só que vai chegar no terceiro ano, aquele professor não está dando aula, vai chegar, mas você não sabe fazer nada. Como é que você passou nesses 2 anos? O professor era tolerante comigo. Né? Não, ele era conivente, ele não era tolerante. Porque agora aconteceu alguma coisa, você não consegue fazer. Imagina um médico que foi passado de favor em todos os anos da faculdade. Você dá o seu corpite para ele cortar? Né? Jesus, essa passagem, né? É sempre bom lembrar dessa passagem. A da mulher adúltera, né? Que todo mundo queria apedrejá-la e chegaram a conversar com Jesus, né? A pergunta que ele faz, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde, né? Ninguém, Senhor. Então Jesus diz a ela, nem eu também te condeno, vá e não peques mais. Então a gente vê aqui, ó, Jesus não condenou a pessoa que estava errando, mas condenou o erro, ó, vai e não faz mais isso. Né? É um bom exemplo de Jesus. Mas aqui tem uma pergunta que ele fez, que nós às vezes somos tentados a responder como ela. Onde estão os teus acusadores? Tipo, foram embora? Foi todo mundo embora? Mas tem um que não vai. É a tua própria consciência. Aquela mulher, do exemplo que eu dei lá, a consciência dela mostrou que ela estava errada. E ela está tentando, mesmo sendo repelida por todos os que ela prejudicou, ela está tentando, ela vai se aproximando. Sabe por quê? Porque os acusadores sumiram todos, mas aquele que fica aqui dentro, que é a nossa consciência, esse não vai sumir nunca. Então, como aquela mulher também, que fazia tudo certinho, mas só para os seus, né? A ficha não caiu ainda, mas vai cair. Vai cair e ela vai perceber que ela podia ter feito mais. Porque não é só não fazer o mal, é preciso fazer todo o bem que nos é possível fazer. E para terminar, uma última mensagem que chama tolerância divina. Nós falamos, Jesus deu o exemplo de tolerância, agora nós vamos falar da tolerância de Deus. Emmanuel fala que Deus
não perdoa, porque ele não se ofende. Emmanuel, desculpa não. Chico Xavier fala isso. Chico Xavier tem hora que ele fala que é o Emmanuel, mas é dele, essa. Né? Deus não perdoa porque não se ofende, mas ele nos tolera, porque ele nos compreende. Né? Então, e é um comentário sobre essa passagem. Jesus na cruz falando, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está nesse livrinho aí, Alma e Luz. Né? A mensagem é assim, ó. Ouvem-se as opiniões mais disparatadas no que diz respeito, né, ao perdão e à tolerância de Deus. Aprendizes levianos, a todo instante, referem-se ao problema, com mais infantilidade que espírito de observação e obediência. É aquela velha história, Deus é bonzinho, Deus perdoa tudo. Pode fazer, Deus perdoa. Nós criamos até dentro das esferas do cristianismo a confissão. Eu vou lá, falo para o padre que eu fiz isso e ele me dá uma sentença lá de tantas orações, eu vou para casa e falo, estou livre, certo? Ou então me confesso na hora da morte, chego, vou para o céu. Acreditamos nisso. É uma compreensão infantil da justiça divina, né? São raros os que se compenetram da grandeza, né, da magnitude do assunto. O perdão divino jamais será entendido no quadro da preguiça, do egoísmo pessoal ou da inconstância da criatura. Nós somos inconstantes, né? Uma hora a gente quer uma coisa, outra a gente quer outra, uma hora a gente quer ter todos os nossos desejos satisfeitos e muitas vezes a gente não se esforça para satisfazer um desejozinho de outras pessoas. Então, nós não podemos entender o perdão divino como algo que se ganha. Tá perdoado então, vai. Tá bom. Errou, né? Mas não faz mal, vai. Esquece tudo isso aí, segue em frente. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. As palavras de Jesus, né, do Mestre na cruz, oferecem um roteiro de pensamentos profundos nesse sentido. Perdoa-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Olha, representa uma sentença básica da responsabilidade que o assunto envolve em si mesmo. No momento qual o do Calvário, onde Jesus estava lá sofrendo, crucificado, tinha apanhado pra caramba, né? Em que a dor lhe impunha ao Espírito Divino, se ele impunha, né? Jesus roga o perdão de Deus para aqueles que estavam ali, né? As criaturas. Mas não esquece de assinalar o porquê de sua solicitação, de seu pedido. Ou seja, ele quer falar aqui que, Jesus, compreendendo a nossa ignorância, a nossa animalidade ainda, ele fala assim, Pai, perdoa, eles ainda não sabem o que fazem, né? Mas, dá mais tempo para mim, eu vou mudar esse povo, eu vou dar um jeito neles, confia, dá mais uma chance para mim, para que eu possa ajudá-los, né? Seu motivo profundo era o da ignorância em que os homens, né, nós, se mergulhavam. O mestre compreendia que não se deve invocar a tolerância de Deus sem razão justa, como nunca se abusa de um pai abnegado e carinhoso. Então veja, olha que interessante isso, hein? Quando você pede alguma coisa, você tem noção do que você está pedindo? Você tem uma justificativa plausível para fazer aquele pedido? Porque senão é complicado. Eu queria que o senhor jogasse um raio na cabeça de alguém. É um pedido razoável, será? Vocês acham que é? Não é, né? Então, Jesus falou, porque eles não sabem o que fazem. Então ele termina a mensagem falando assim: tornava-se preciso explicar que o drama do Gólgota, né, o lugar onde Jesus foi crucificado, né, era a forma de animalidade de quantos o rodeavam. Nós não estamos vendo até hoje a animalidade das pessoas? Veja, qualquer coisinha aí, está tendo o marido que mata a mulher porque ela tirou uma foto diferente, pôs no Facebook, falou tal coisa. Tem tanta barbaridade que você vê aí hoje na internet, aí nas redes sociais. É absurdo o que acontece.
nós estamos regredindo, parece. Parece que voltamos a viver na selva, né, onde o leão come o outro leão, se for preciso, sabe? Se eles lutam para ter uma fêmea lá. Não pode, nós precisamos mudar, é a nossa animalidade. E a expressão do Cristo foi guardada no Evangelho, a fim de que todos os aprendizes, somos nós, né, venham a compreender que tolerância e perdão de Deus não são forças que se reclamem a esmo. Ou seja, não fica pedindo sem fazer alguma coisa em troca. Em troca no sentido não é de dar para Deus, não é isso não. Veja, ó, nós temos dois exemplos no Evangelho de renovação. Paulo e Maria de Magdala, Maria Madalena para alguns. Dois exemplos. Mas foi fácil para eles? Paulo seria hoje, como se podemos dizer assim, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Lá o Alexandre de Moraes. Era Paulo. Ele largou tudo. Ficou 3 anos no deserto. Ele voltou e foi lá no Sinédrio, que seria o Supremo, né? E foi defender Jesus. Eu estava errado, viu? Jesus é realmente o Cristo, o enviado de Deus. Quase que saíram com ele a pedrada, né? Paulo tinha 2 certezas na vida. Que ele ia pregar sobre Jesus e ia levar pedrada. Era 2 certezas. A gente vem aqui, tomara que se bate uma palminha na hora que acabar. Mas a gente sabe que vai bater uma palminha, né? Paulo era pedrada. Certo? Então, foi fácil o soerguimento de Paulo? Não foi fácil. Maria de Magdala era meretriz, era prostituta. Mudou, foi cuidar de leprosos. Passou o final da sua vida cuidando de leprosos. Morreu de lepra, hanseníase, né? Consegue imaginar? Isso é mudança, viu, gente? Isso é mudança. Alguém daqui faz isso, será? Eu vou falar por mim. Eu não fiz, eu não faço isso ainda não. Então, quando eu pedir alguma coisa a Deus, eu tenho que pensar por que eu estou pedindo. Por que eu estou pedindo? Né? Tem uma razão? Né? Então, gente, eu acho que é isso que eu queria deixar para vocês. Tolerância, então, é respeito ao outro, né? É respeito a quem pensa diferente da gente, né? Mas a gente não pode se esquecer de que existem leis morais. Não são leis humanas, leis morais. E cada consciência, goste ou não, vai responder diante dessas leis. Então, o nosso dever, alertar a todo mundo, mas existe um limite onde nós falamos, ó, eu já tinha, o que eu tinha para falar eu já falei, agora eu tenho que me calar e deixar que as coisas sigam seu rumo. Agora já não está mais nas minhas mãos, mas está nas mãos de Deus. Eu espero então que eu tenha conseguido passar para vocês essa ideia de que tolerância não é ser conivente. Tolerância é poder ver que o outro está errando sim, tentar ajudá-lo, mas respeitar cada um na sua condição, tá bom? É isso aí, obrigado. Sem pedrada já tá bom, né?